Tô de volta às mídias sociais da TNT Esporte para a gente falar de um vexame, de uma vergonha que a seleção brasileira sub-20 passou na noite de sexta-feira. Já faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT Esporte, que é o tema do vídeo de agora. Para quem não sabe, na noite de sexta-feira o Brasil estreou no Sul-Americano sub-20, enfrentando a Argentina. E a Argentina goleou o Brasil com um sonoro 6-0. Um placar vexatório, um placar vergonhoso, que por mais que tenham vários atenuantes, não dá para o Brasil ir para uma competição sub-20 e tomar 6-0 de ninguém. Mesmo que seja a Argentina, que reconhecidamente é um time forte, apesar de ultimamente ter variado muito na base, no resultado na base. Mas o Brasil conseguiu tomar esse 6-0, um festival de erros, uma capacidade incrível de ser frágil, especialmente pelo lado esquerdo. O Brasil, no começo do jogo, o Brasil com 10 minutos de jogo estava tomando 3-0 da Argentina. 3-0 com 10 minutos. E no segundo tempo acabou tomando 6-0. Assim, é evidente que todo mundo que fez parte desse jogo vai ficar marcado com esse 6-0. Mas é muito injusto você pegar jogadores jovens, jogadores que têm potencial, como Breno Bidon, como David Washington, como Moscardo, e você querer crucificar esses jogadores. Esses jogadores são consequência da bagunça, da zona que é o departamento de base do futebol brasileiro, e isso tem nome e sobrenome. Você vai achar que é Ramon Menezes, mas não é não. O Ramon Menezes, ele já está num nível que a culpa não pode ser colocada nas costas dele. A culpa tem que ser colocada em quem mantém o Ramon Menezes no comando da seleção brasileira sub-20. E aí o nome e sobrenome é Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, que tem um montão de preocupação no trabalho dele. Inclusive, passou os últimos meses tendo que costurar um acordo para conseguir não ser tirado do cargo naquele julgamento que está no Supremo Tribunal Federal, e que parece que agora já está tudo definido, porque as partes que tinham entrado no Ministério Público do Rio de Janeiro contra o Edinaldo, parece que já se acertaram com ele. Então, essa era a preocupação do Edinaldo Rodrigues. A base, tanto faz, a ponto do Ramon Menezes continuar como técnico da seleção brasileira sub-20. Você lembra do Ramon Menezes? Treinador que foi eliminado por Israel nas quartas do Mundial Sub-20 de 2023, fazendo uma campanha, um desempenho horroroso, e foi eliminado tomando um totó de bola de Israel nas quartas de final. Esse Ramon Menezes foi, quando precisou ser interino da seleção brasileira, foi uma tragédia. Você lembra? O Ramon Menezes foi interino da seleção principal. Uma tragédia. Jogos inacreditáveis. Perdeu para o Marrocos, perdeu para o Senegal. Esse Ramon Menezes. E pouco tempo depois, o Ramon Menezes não classificou a seleção brasileira, com Endrick e companhia. Esse Ramon Menezes não botou a seleção brasileira, não conseguiu classificar a seleção brasileira para a Olimpíada de Paris em 2024. Esse Ramon Menezes ainda é o técnico da seleção brasileira sub-20. Então, quando chega nessa situação, a culpa não é dos jogadores, esses jogadores não podem ser queimados, porque tem jogador de potencial ali. A culpa é do Ramon, mas ao mesmo tempo, a culpa maior é de quem deixa o Ramon lá. E aí a gente tem que falar de Edinaldo Rodrigues. Como pode, depois disso tudo, depois de... É bem verdade, a seleção brasileira ganha o Sul-Americano sub-23, sub-20 em 2023. Mas no Mundial, já faz um Mundial ruim de desempenho e é eliminado por Israel nas quartas de final. Depois, nesse meio tempo, ele, quando precisou comandar a seleção brasileira principal de forma interina,
Eu me lembro que, inclusive, ele sai do Mundial para ir convocar a seleção numa sexta-feira na sede da CBF no Rio de Janeiro. O desempenho foi terrível, péssimo, claramente mostrando que ele está muito, muito, muito aquém do que precisa o desafio nesse momento. E vai para o pré-olímpico, não consegue classificar o Brasil. Ah, mas é difícil, tudo bem, com 2 vagas. Ok, mas é um fato. O Brasil não conseguiu se classificar para o pré-olímpico. E esse cara continua na seleção brasileira de base, a ponto de tomar um 6-0 na estreia do Sul-Americano para a Argentina. Então, os jogadores têm que ser, não vou dizer defendidos, mas têm que ser preservados, porque tem jogador com potencial ali. E eles são fruto, eles são consequências, o desempenho deles é consequência dessa bagunça que é. O Ramon Menezes tem culpa, muita, mas fica muito claro que a culpa já é de quem mantém ele lá. A culpa já é de quem continuou perpetuando ele no cargo. E o culpado realmente é Edinaldo Rodrigues. Pode anotar aí, Edinaldo Rodrigues, que se lixou para o comando da base da seleção brasileira, em especial do Sub-20. Que teve data FIFA, data FIFA de Sub-20, que a seleção brasileira não convocou jogador, não fez atividade. Teve data FIFA que a seleção brasileira não fez amistosos, foi convocada só para treinar. Então, mas é porque tem muito clube que não libera jogador. Verdade, e os clubes estão certos. Porque jogador que impacta no profissional não tem que ser liberado mesmo, não. Mas com os jogadores à disposição, você não pode tomar de 6-0. Mesmo com um jogador que você fale, não liberou esse, não liberou aquele, não liberou Estevão, não liberou João Vitor, não liberou Hendrick, não liberou, beleza. E os clubes estão certos em não liberar. Porque jogador que já tem impacto no time profissional não tem que ir para a competição de base. E mesmo sem liberar, você não pode tomar 6-0 da Argentina. Então, Ramon Menezes, tem culpa? Tem. Mas o culpado de verdade se chama Edinaldo Rodrigues, que é quem deixa ele lá. E se ele tivesse um pouquinho de preocupação com a seleção brasileira sub-20, com a base do futebol brasileiro, ele teria mudado essa situação. Mas não. Edinaldo Rodrigues está há 6 meses se preocupando em se manter no poder, se preocupando em continuar no poder, se preocupando em mudar estatuto para permitir 2, 3 reeleições. É isso. Isso é a preocupação do Edinaldo Rodrigues. Seleção sub-20, toma de 6-0 do Brasil e tá ok, segue a vida, porque isso para ele, tanto faz como tanto fez. É isso. Diz aí o que você acha. Obrigado pela audiência. Tchau.